Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna. Olá, tudo bem? Vamos então cumprimentando a todos mais uma vez que estão acompanhando o nosso vídeo encontro. Nós estamos em mais uma oportunidade de aprendizado e mais uma oportunidade de nós estarmos edificando-nos, né, dentro do caminho da senda dos Yoga Sutras de Patanjali. E nós temos todos os motivos, né? Nós temos todos os motivos para nós comemorarmos, vibrarmos, porque nós estamos chegando, enfim, ao Sutra de número 40, né? E esse Sutra de número 40, ele nos traz, né? Ele nos traz ao ponto de fecharmos aquela sessão, né? Aquela sessão que nós havíamos comentado aos nossos assinantes, né, do canal, que nós iríamos abrir uma sessão que teria início, né? Ela teria início lá na altura do Sutra de número 30 e ela se estenderia, né, por esses sutras, né? Deixa eu ver se o Sutra de número 30 o Sutra de número 30. Ela iria dar a abertura e ela nos trouxe até o Sutra de número 40. Evidentemente que tem alguns pontos conturbados, nós temos alguns pontos que nós perdemos, né? Nós perdemos aí a câmera, ficamos um tempo sem ela, né? Depois nós posteriormente nós conseguimos resolver essa questão, aí nós retornamos, né, com os trabalhos aí com a câmera, né, nós conseguimos retornar. Então, em alguns períodos, né, algumas oportunidades, ficou aí uma imagem estática nos vídeos, mas o conteúdo é muito abrangente, o conteúdo por si só, ele já traz, né, só o áudio já traz muitos ensinamentos, muito direcionamento, nos traz um alicerce, uma base para que nós possamos nos aprofundar dentro do caminho. O Sutra de número 40, ele ia trazer o fechamento, né? O Sutra de número 40, ele vai trazer, né, o fechamento de tudo isso. Aí nós vamos estar abrindo mais uma, por assim dizer, uma sessão de vídeos que vai iniciar com o número 41 e ele estenderá, né, ele vai se estender-se até ao Sutra de número, deixa eu pegar aqui os sutras bem direitinho, qual vai ser o número desses sutras. O Sutra 43 está dentro da classificação, o Sutra 44 também se encontra, né? O Sutra 45, 46, o Sutra de número 47, o Sutra de número 48, o 49, 50, 51 e 52. Aí nós vamos abrir então mais uma sessão, né, desses 12 sutras que vão nos trazer o fechamento, né, o fechamento aí da primeira sessão, né? Então nós vamos ter mais 12 semanas, 13 semanas com essas para trazer o fechamento da sessão de número 1. 12 semanas dariam em média de 3 meses, né? Então daqui a 3 meses nós vamos estar fazendo o fechamento, a gente está fazendo uma gravação de um vídeo por semana, então nós temos aí 3 meses pela frente para trazer o fechamento da primeira sessão de Samadhi Pada, né? Samadhi Pada, aonde traz todo o empreendimento da obra, já traz algumas lições preciosíssimas, né? Também nessa sessão sobre o unidirecionalidade da mente, né? O que é necessário como um trabalho básico, né, para que nós possamos trazer as primeiras bases, os primeiros alicerces a um grande empreendimento que se chama o caminho do yoga. É muito importante nós estarmos destacando, né, eu vou fazer assim, eu vou segurar por enquanto que eu ia falar agora, porque a gente vai poder utilizar ele dentro da leitura do sutra que nós vamos fazer. Olha, eu particularmente falando, eu observo esse sutra
como um sutra muito oculto, né? De ensinamentos muito ocultos. Sabe que o objetivo dos Yoga Sutras de Patanjali é trazer os ensinamentos práticos, né? Os ensinamentos práticos dos Yoga Sutras. Foi condensado, foi resumido, né? Todo o ensinamento que era necessário nós aprendermos para o caminho do yoga, ele foi condensado em mínimas palavras, né? Em uma frase ou poucas palavras, para que nós pudéssemos meditar sobre aquelas palavras e nós mesmos, né? Cada um buscando, o buscador poder ir encontrando no recôndito do seu íntimo, no recôndito da própria matéria, Paktri, por assim dizendo, e despertando dentro dele os dons e as capacidades que cada um de nós tem. Porque jaz dentro de cada um de nós, jaz a pérola, né? O sol, dentro de cada um de nós escondido toda a realização. E se há hoje, como nós mensurarmos, que há perfeição em todas as obras, né? Há uma perfeição em Paktri, há também a perfeição no espírito. O que é interessante nós analisarmos aqui, que eu observo esse sutra de número 40 como um sutra que traz muito ensinamento. Ele é muito mais profundo do que o próprio enunciado do que ele traz, do seu próprio significado, e ele é um sutra que ele vai abrindo-se o seu ensinamento à medida que você for evoluindo dentro do caminho do yoga. Aí você vai aprofundando-se, você vai extraindo de verdade o amplo conhecimento que ele tem ali. Então, o que significa? Que nós vamos conseguir trazer o conhecimento integral do que o Sutra está trazendo de ensinamento para nós? Não. Nós vamos muito superficial, nós vamos adentrar esse Sutra de modo muito superficial e nós vamos ir até onde nos compete ir, ou seja, até onde as nossas faculdades, até então, nesse momento que nós estamos gravando, nosso ensinamento, nosso mínimo conhecimento, o nosso mínimo discernimento, a nossa vairagia sobre o tema, o que nós temos já, que nós conseguimos conquistar e o que nós temos de discernimento, a gente vai trazer e vai estar debatendo dentro desse grau. Então pode ser que daqui a algum tempo, né, daqui a alguns anos, quando você for assistir esse vídeo, você vai mensurar e vai dizer, esse aprendiz, esse Sataka, ele tem esse grau de conhecimento. Pode ser que nós tenhamos o grau de conhecimento a partir do momento que você está assistindo o vídeo com o enunciado da data daquele momento, porque a partir daí o nosso conhecimento ele vai ampliar-se. Mas vai ser muito bom, né, nós estarmos trazendo o que nós realmente entendemos, o que realmente nós sabemos, que pode servir tanto de abrigo, quanto de morada, quanto de casa de ensinamento, casa-escola, para muitas pessoas que estão chegando e vendo o vídeo pela primeira vez, porque nada no universo é por acaso, né? Não existe casualidade no universo, porque o uni e o verso, né, são duas coisas, por assim dizer, polarizadas, mas tem um sincronismo inacreditável, coisa que o homem, né, ainda galgaria-se muito tempo para poder descobrir. Nós achamos que não há cosmos, né? Não há cosmos, mas há sim caos, né? O caos, e pelo contrário, não existe caos, existe sim a perfeição do cosmos, e o homem que ainda não tem a suficiência, né, massa ou a suficiência hierarquia espiritual para compreender tudo isso, né? Então, aonde as pessoas veem caos, nós estamos aqui afirmando que é cosmos, né? Que é um complemento de leis baseados no plano de fundo em outras leis, que tem sobre outros planos mais profundos ainda as leis mais rigorosas, e tem um assentamento, uma base, né? Uma base que ela se assenta em toda uma essência, há uma essência que depois que se reflete e se evolui em todas as outras coisas que nós possamos imaginar, e aquelas que nem sequer nós possamos imaginar, porque ainda a nossa consciência não as tocou, a nossa consciência não se iluminou para percebê-las. Se a nossa consciência não se iluminou para percebê-las, não significa que elas não existem, elas apenas estão ali, né? Elas estão ali aguardando a consciência
esta consciência limitada conseguir expandir-se para atingi-las. Eu vou dar um exemplo, um exemplo baseado na história da nossa América, que eles falam que fulanos descobriram a América, né? Na verdade, a América sempre esteve no mesmo lugar, né? Só faltava o homem ter, né, aquele homem europeu, ter consciência de que existia este mundo, né? De que este mundo ele existia. Tanto que eles tratam hoje como mundos, né? Eles acreditavam que realmente aquilo era um novo mundo e não que aquilo fazia parte apenas do planeta Terra como um todo, que era um outro mundo, né? Atravessando-se as águas, lá do outro lado nós encontramos um novo mundo, né? Eles diziam outro mundo e na verdade era só o único mundo. Porém, né, há seus divisores, há suas águas. Tudo bem? Só para o pessoal poder pegar alguns ganchos, né? Eu acho que é muito interessante. O Sutra de número 39, o Sutra anterior, né? Nós falamos sobre a meditação que se desejar, né? Você pode, então, foi nos dado, né, por Patanjali, muita liberdade, mas foi nos trazido também orientações de como nós vamos utilizarmos desta liberdade. Esta é uma liberdade até de certo modo limitada, porque ela nos influi, nos orienta a buscar pelo menos um dos caminhos que foram enunciados, né? Um dos caminhos que foram tratados, um dos caminhos que foram aqui descritos, né, dentro desta maratona de yogas, de sutras, né, que nós começamos com o Sutra de número 30. Aí nós vimos crescendo e ele diz, né, você pode escolher um desses caminhos, né, mas o que é interessante é não ficar salteando, né, salteando de um caminho para outro, você ficar pulando igual um macaco, né, igual Sadaka macaco, né, que fica pulando de escola em escola, de lugar para lugar e não se assenta a lugar nenhum. Então é isso, você tem que buscar sentar-se em um local e dar aí a continuidade a continuidade do seu aprendizado, né? De entender também qual é o raio que você pertence é muito interessante. Talvez nós não falamos essa palavra raio no vídeo anterior, como nós vamos estar definindo ela aqui, mas não significa que nós omitimos ou esquecemos de falar alguma coisa, apenas não surgiu a oportunidade para falar sobre essa questão. Esse raio que se pertence, nós podemos, só para deixar muito amplo, falando um pouquinho sobre astrologia, existe 12 casas do zodíaco, né? Ou seja, 12 pontos celestes, aonde a Terra ela está virada para determinado corpos celestes no céu, que é denominado então a casa zodiacal, né, do zodíaco a qual uma pessoa pertence, que nasceu naquele período, então ela tem, né, influenciação daquele corpo celeste ou daquele aglomerado de corpos celestes. Então os raios são destinados mais ou menos em cima disso, né, mais ou menos, ou baseados-se em cima dessa questão. Cada um de nós tem um período para nascer, e o período que foi utilizado, foi escolhido para nós nascermos, né? Nascermos em esse corpo físico, a nossa consciência ser recondicionada, ser colocada, acoplada a esse corpo físico. O período define-nos, né? O período, o momento, a posição dos astros define o nosso temperamento, o nosso raio, as nossas predisposições, as coisas que nós vamos estar passando. Então, conseguir informações sobre isso, né? Sobre o teu temperamento, sobre os teus trejeitos, e se adequar a eles conforme está ali, vai te ajudar muito, né? Vai te ajudar muito, porque você vai estar caminhando por um ambiente que está adequado aos teus gostos, aos teus jeitos, né, aos teus trejeitos e tudo mais. Acho que é muito importante você conseguir isso. Eu, particularmente, passei para vocês aquela sequência, eu acho interessante utilizar de todas as ferramentas, né? Você pode até mesmo em algum período achar que é desconfortável, pode achar que não é desconfortável, você pode se adaptar muito bem, você pode demorar para buscar uma adaptação sobre aquele ponto lá, mas você vai criando, né, o hábito na natureza e o hábito na vida, né, ele nos gera
o aprendizado, né? É a mãe do aprendizado, né? E tudo na vida é por hábitos, né? Nós percebemos, nós temos essa ciência em nossas vidas que tudo é baseado no hábito. Hábito de se acordar a tal hora, hábito de comer determinados alimentos, os hábitos que nós temos, né? Tem de cada um de nós, os bons e os ruins, tudo é baseado na questão do hábito. Então é muito interessante que você se fixe, né? Em escolher rapidamente um desses pontos. O que é importante? Você não esquecer, não levar isso como fútil, né? Não levar isso como fútil, porque isso são práticas, apesar de serem básicas, mas é elas que vão te trazer já a fundamentação para os exercícios mais eu vou usar a palavra mais pesados, mas não seria a palavra adequada para isso. Os exercícios maiores, então, né? Os exercícios maiores referentes a esses exercícios menores ou de menos importância. É interessante que vocês façam, porque a partir dali vocês vão estar colocando as sementes no solo, e é essas sementes que serão necessárias, o germinar delas que serão necessárias para que você possa ter uma boa colheita. Porque essa semente você vai ter que escolher que solo vai ter que botar. O solo já vai definir para você se essa semente vai vingar ou não, né? Então, preste bem atenção na profundidade mística que a gente está trazendo aqui. Posteriormente, quando essa semente germinar nesse solo que você escolheu, você vai ter que cuidar dessa planta, né? Dessa germinação, dessa semente com muito carinho, para que ela não venha a perecer. Aí que é importante você entender que essa base vai fazer toda a diferença. E você que está se aventurando no caminho do yoga sabe do que eu estou falando. Você que está aqui chegando ao canal, assistindo esse vídeo, entende o que é a base dentro do yoga. Se não entende, você vai entender com os passados dos anos. Com o passar do tempo, o tempo vai te ensinar que você precisa de verdade fazer o beabá. Enquanto você não baixar a tua cabeça de verdade e não fazer o beabá do yoga, você vai ficar redundando em sua vida por muitos e muitos anos e vai desistir. Vai sucumbir e vai cair do caminho do yoga, né? Então, quando estiver crescendo a tua plantinha, torça para que ela se enraize, né? Faça de tudo para criar as verdadeiras raízes muito profundas nesse solo. Porque quando ela crescer e chegar ao estágio de dar frutos, tudo que vai somar o resultado que você vai ter nesse período é a somatória do que você fez no passado, né? Ou seja, é a terra onde você plantou essa semente, é a solidificação de suas raízes, quando elas estão aprofundadas nesse solo, quanto você está regando e preparando para que essa planta tenha força para dar os frutos. E todos os componentes fazem parte do todo maior, né? Os componentes fazem parte do todo. Então é necessário que se tenhamos o todo. Para se ter o todo, nós temos que trabalhar com os fragmentos das partes, né? Nós temos que trabalhar com maestria. A natureza por si, a Pacter por si, ela exige de cada um de nós uma maestria. Ela só entrega-se ou revela-se ou permite nós atingir os determinados estados, não quando ela quer, não quando há uma violação, né? Uma violação de leis naturais. É quando nós estamos afinados com tudo isso, quando nós estamos capacitados e afinados com essas leis, quando nós estamos jungidos a elas, quando nós entramos em harmonia, em perfeição, né? Perfeição de nossas capacidades, em perfeição do nosso intelecto, em perfeição do ser com elas. Aí nós fundimos-nos com essas leis, nós fundimos nossa inconsciência, fundimos em espírito com estas latências, e aí nós tanto temos a oportunidade de nos apropriar delas, como fazer parte delas, interagir com elas, ser elas, tocar elas e estar junto com elas, tá? Essas palavras que eu falei agora, elas não são superficiais, elas são profundas, elas têm ensinamentos místicos muito profundos, mas que talvez poucos vão entender nesse primeiro momento. Mas fique tranquilo que quando você for evoluindo, você for crescendo, você for inflando-se dentro dos caminhos do yoga, você nunca e jamais vai esquecer dessas palavras que você está vendo, está ouvindo, porque elas estarão para sempre armazenadas aonde tem de estar, no teu corpo causal. Então, todo momento que você for buscar as informações, você conectar este corpo, você ter contato com todas as suas experiências, com tudo que
você está vivendo, com todo o seu lado acástico, né? Com todo esse lado acástico, esse HD indelével que você tem, você vai lembrar desse momento e vai conseguir pegar o ensinamento profundo do que ele tem, toda a profundidade desse ensinamento. E mais, você vai ter a oportunidade mesmo de recordando dessas palavras, mesmo você está recordando o que eu estou aqui dizendo, ouvindo, né? Naquele exato momento que eu estou dizendo, você vai conseguir ainda ler o que está por trás. O que de verdade está por trás da minha mente, está por trás do meu íntimo, está por trás. Você vai vir muito além de que simplesmente a imagem e o áudio que eu estou emitindo. Porque o áudio que está chegando e a imagem que está chegando é o lado mais físico de todo o processo. Mas não significa que junto, nós não temos capacidade de ver em consciência. Mas não significa que junto de toda essa gravação, né, essa gravação que não deixa de ser algo acástico, e saindo todo o conteúdo do meu ser nesse exato momento. Todo o conteúdo do ser está sendo armazenado nesse exato momento. Mesmo que nós não tenhamos consciência para ver, está tudo registrado. E quando nós conseguirmos fazer os desdobramentos, os desmembramentos, você vai entender muitas coisas, tá? Muitas coisas mesmo. Deixa eu ver, eu acho que era isso, acho que já devemos trazer um grande introdutório. Eu vou falar muito, olha, o Sutra em si, ele é muito pequeno, tá, gente? Ele é muito pequeno, tá? Ele tem cerca de 2 parágrafos, né? Foi muito condensado o ensinamento dele nas palavras do Taimni, né? Nas palavras do Taimni ele foi muito condensado, mas não significa que por ser condensado ele não traga um ensinamento vasto, um ensinamento grandioso. Ele apenas foi dado na visão do Taimni, né? Passado pelo Taimni, o que ele achava importante de ser passado, mas deixando a cargo do yogi, né, deixando a cargo do sadhaka, o desmembramento de todas as informações que ali seriam contidas. Poderíamos dizer também que foi o mesmo objetivo que Patanjali quis trazer aqui. Ele quis trazer uma pincelada, né, de algo que parece sem sentido, parece deslocados entre a sessão número 1 dos Yoga Sutras, mas ele deixa tão aberto, né? Ele deixa tão de forma intrigante que por si só já coloca o yogi a meditar, a trabalhar, a buscar licenciar-se em cima disso, né? Buscar e estar querendo descobrir o que esse sutra quer dizer. E nesse momento é o momento que ele é instigado a sair-se do seu ponto de inércia, ele é instigado a levantar-se de onde ele está, e já buscar entrar em movimento, né? Entrar-se, afinar-se com o movimento. O Sutra, na sua transcrição, né? Na sua transcrição, né, na visão de Taimni, ele transcreve ele assim, ó: sua maestria estende-se desde o átomo mais ínfimo até a grandeza infinita. Nós podemos chegar aqui e ler esse sutra de número 40 e fazer a observação de todos os últimos sutras que nós lemos até agora, o sutra de número do 30 até chegar aqui ao 40, que nós possamos ver que ali nos leva, né, nos traz bases, ali nos traz algumas bases para que nós possamos, nos traz alguns ensinamentos para nós possamos criar as bases, né? Aí talvez, né, ou talvez dentro de uma visão, ou dentro de uma colocação, você vai se perguntar, mas o que poderei eu buscar a partir do momento que eu conseguir atingir a unidirecionalidade? A partir do momento que eu conseguir me posicionar no propósito do que esses sutras estão me passando, eu consegui colocar direcionamento, eu consegui entender, eu consegui buscar a introspecção, eu comecei a perceber que dentro de mim, dentro do meu estado, com essa alimentação búdica fluindo com maior vigor dentro do meu ser, eu comecei a compreender que há um caminho a ser buscado, e esse caminho é uma reforma íntima, esse caminho é de modo particular, esse caminho é interno e não mais de buscas externas. Esse caminho eu busco dentro de mim, esse caminho eu busco as respostas dentro de mim, porque eu sou uma experiência, assim como toda a matéria é uma experiência, eu também sou uma experiência. Aí você vai perceber o seguinte, que a resposta para esta pergunta, ela se dá desse jeito.
que a partir desse momento da unidirecionalidade, né, a busca desta maestria que você quer buscar, ela não tem fim. Né? A partir desse momento que você adotou a unidirecionalidade, que você compreendeu os fatores, que você está afinado, que você tem aquela vontade de estar meditando, de estar agradecendo, estar cantando, eu vou dizer louvando, mas essa palavra louvando eu quero dizer no sentido de cantando, né? Cantando sutras, realizando preces. No momento que você jorra em amor, brota em amor, algo que parece que você agiganta-se, parece que tudo vibra diferente ao teu redor, é o momento que você está chegando a esse ponto de unidirecionalidade. Aí talvez você pergunte, a partir daí, para onde vou? A resposta é a grandeza infinita. Né? Olha, diga isso, a grandeza infinita. E quando a gente fala em grandeza infinita, eu poderia estar dizendo também pequenez infinita. Né? Porque o que está definindo aqui as possibilidades é a palavra infinito. Não importa, quando se fala infinito, não importa se é grande, não importa se é pequeno, até porque isso deixa de ter razão, deixa de ter plano de fundo, porque eu estou usando a palavra infinito. Claro que aqui foi dito desde o átomo mais ínfimo até a grandeza infinita, para que nós possamos meditar que tanto faz, né, que seja um microcosmo ou um macrocosmo, micro ou macro, né, nós vamos estar buscando, esta maestria em todo e qualquer lugar que nós possamos imaginar e não imaginar ou não ter nem consciência para atingir. Aí nós começamos a dizer para você que quando você chega a um determinado estado, tudo é relativo, não existe mais tamanho, não existe mais. O universo, o cosmos, na realidade não existe tamanho, não existe como mensurar-se tamanho, porque tudo é relativo. O que tudo é relativo? Você vai simplesmente ter a noção do tamanho de um algo quando você comparar com outra coisa. Mas não significa, quando você está comparando com aquele algo, que aquele algo realmente é pequeno, porque ele é grandiosíssimo, ele é enorme de outras coisas. Ele pode ser comparado relativamente com aquele objeto em si. O movimento dar-se de forma de relatividade. Já foi definido isso, a ciência já tem o conhecimento disso, que eu consigo definir o movimento através de algo que está estático, né? De algo que está estático, aí eu consigo definir que algo está em movimento, né? Você consegue perceber que você está dentro de um ônibus em movimento quando você olha pela janela e vê que as coisas estão girando, porque você olhar para dentro do ônibus, você vai ver que você está sentado, está parado dentro do ônibus. Então tudo é relativo. E aqui quando fala infinito, você tem que mensurar essas relatividades. Não existirá mais como definir tamanho. Eu vou falar, deixa eu ver aqui, nós temos um tempo para poder falar isso, só você ter uma noção. Se nós pegássemos hoje, né, imagine o planeta Terra, e o planeta Terra fosse suprimido, encolhido 20 vezes, com todos nós dentro, nós íamos ser todos encolhidos, nós não perceberíamos que seríamos encolhidos, né? Nós não perceberíamos que nós íamos diminuir, porque tudo foi diminuído na mesma proporcionalidade. A pergunta que se faz em cima disso, qual é o verdadeiro tamanho do planeta Terra então? Aí você vai ter que pegar um ponto para se basear, por isso que é relativo. Segura aí que já nós estamos de volta para dar continuidade na sessão número 2, para que nós podemos aprofundarmos, né, nesse sutra de um cunho muito místico. Retornamos, né? Já estamos de volta. Na continuidade, então, do assunto, né, para nós não perdermos o fio da meada, nós podemos ter, então, já, né, uma visão, né, que já acerca-nos de um amplo conhecimento, né? Mas o que quer dizer aqui? Estende-se do ato mais ínfimo até a grandeza infinita. Quer dizer que a perfeição está, de um certo modo, né, a perfeição ela está em todas as coisas. Tudo é perfeito, tudo é perfeito.
E a maestria está em todas as coisas. Essa palavra maestria, maestro, né? O que o maestro faz? O maestro é o que tem todo o conhecimento, que tem todo o projeto, ele tem toda o que ele quer dentro dele, né? Ele tem tudo o que ele quer dentro dele e ele quer estar buscando aquele resultado, né? Ele tem um resultado a buscar, ele tem algo a buscar. Pode ver que quando ele quer compor, né, junto com o coro, junto com o seu coral, aquela sinfonia, né, ele sabe onde ele vai chegar e ele só dá a ordem do cadenciamento aos instrumentistas que ali estão em sua frente e ele vai exigindo através dos sinais como vai ser regido aquele corpo de pessoas para que se apresente o resultado que ele quer. Então aqui, ó, sua maestria estende-se. Então, ou seja, o todo, né, o todo que você pode imaginar que é infinito, ele já jaz. Ele jaz em perfeição em toda a natureza, né? Não existe como nós mensurarmos, é muito místico esse sutra, né? Esse sutra ele é muito místico, ele é muito profundo. Não existe como nós mensurarmos, né? Nós mensurarmos que há uma por assim dizer, uma evolução. Você vai dizer, mas as coisas estão evoluindo, eu estou percebendo, mas agora nós temos que analisar, é a mente que evolui, é a mente do ser humano que está evoluindo, né, que está percebendo, está cercando-se, está apoderando-se de mais coisas ao seu redor, é a consciência que está do ser humano que está trabalhando, ou é a natureza que está trabalhando, ou é ambos que estão trabalhando, tá? Aí você vai ver, ambos estão trabalhando, aí você vai dizer, existe uma evolução. Aí nesse ponto que nós estamos falando aqui, você tem que entender que ela está saindo de um ponto e indo para outro, mas que esses dois pontos já existem. Aqui é a maestria, não é algo do caos, é algo do cosmos. Já existe esse projeto ele jaz em algum lugar, esse acondicionamento dessas ideias, acondicionamento dessas leis, elas existem, elas já foram criadas, elas já são mutáveis, elas são perpétuas, elas não estão sendo, nada está sendo ajustado, nada está sendo nesse exato momento, porque eu vou fazer assim, agora vou fazer assado, agora deu um problema, eu vou contornar nesse sentido, nada. Tudo é perfeito e tudo existe maestria em todos os pontos, tudo é infinito de ver, tudo é infinito. Então, assim, nós somos seres perfeitos de uma infinitude que nós nem calculamos, nós somos maravilhosos, nós somos angelicais, só que nós estamos trabalhando para despertarmos dentro de cada um de nós esta maestria. É o caminho traçado. Se você entender sobre polaridades, começar a meditar sobre polaridades, e que tem de se haver dentro do universo as polaridades. Eu acabei de falar de relatividade agora há pouco, né? Sobre relativas, coisas relativas. Se você conseguir meditar sobre a relatividade das coisas e começar a entender sobre relatividade das coisas, você vai ver que nossa vida, nós não fugimos da regra, nós somos relativos. Então, para existir a inteligência máxima, para relativamente tem que existir a inteligência mínima, porque como as coisas poderiam ser medidas e calculadas, como seriam ser percebidas se não existisse o polo oposto? Para poder então nós sabermos alicerciarmos, acercarmos de um grau, tem de haver um outro grau para que nós possamos fazer o balanço de todas as coisas. E se não existir determinado grau, não há como nem sequer ter consciência para atingir este algo, e nem sequer nós teremos condição, né, de entender o tal algo. Então você vai ver que esse jogo cósmico do alto, baixo, do gordo, magro, para cima, para baixo, reto, para frente e para trás, reto, torto, né? Todo esse jogo cósmico, ele tem de existir por si só, dia e noite, escuro, claro, luz, não luz, fogo, não fogo. Todas essas coisas, elas têm de existir, elas são necessárias existir, senão o outro lado não existe, né? O outro lado não existe, porque daí relativamente, na relatividade, nessas comparações nós estamos falando, não existe como nós
tocarmos essa consciência para entendermos tudo isso, se não existissem esses fatores. Então, a partir do momento que você está vendo essa imagem, você está tendo essa imagem, porque você sabe que existe a não imagem. E essa imagem que você está vendo, essa voz recebendo, você só está vendo e recebendo porque existe a possibilidade de ela não ter. Elas estão juntas, elas estão jungidas. Simplesmente foi pendido para um lado só, foi pendido para um lado mais, que é o lado da existir a imagem, a possibilidade, essa semente, ela se germinou, ela se agrupou, ela forneceu o resultado que estava sendo buscado dentro do universo de Bhaktri. Ela forneceu o resultado que saiu do não resultado. Só existiu-se porque existia o não resultado, porque se não existisse um não resultado, a não possibilidade, não existiria a possibilidade de isso ser, de isso existir. Parece que dá um nó na mente, porque a mente não entende isso. Não é a mente que vai te trazer esse resultado. O que vai fazer você entender é Budi, é o teu sistema búdico que vai fazer tu entender isso. Só existe a possibilidade porque existe a não possibilidade. Só vai existir o algo concreto porque existe o algo não concreto. Tudo vai partir de um ponto e vai sair de outro ponto, senão os pontos não existem. Senão não existe a linha tênue entre os dois pontos. Só existe a luz do sol porque existe na contrapartida a escuridão. Porque se não existisse a escuridão, nós não perceberíamos, não existiria a luz para fazer o relativo, fazer o comparador, para fazer o lado opositor. Comece a mergulhar a tua mente nesse jogo, comece a mergulhar a tua mente nessa jogatina, por assim dizer, e você já vai começar a adentrar, você vai começar a se aprofundar, você vai começar a ter, né, uma percepção profunda, uma percepção real sobre o que nós queremos estar passando para você, sobre essa maestria. Então, tudo já existe de um modo ou de outro dentro do universo. Então, para existir as camadas mais ínfimas, as camadas mais degradadas, por assim dizer, de Bhaktri, tem que existir o projeto perfeito, tem que existir já em algum lugar, em algum ponto, a perfeição, para que exista a não perfeição. E uma pode ser que se sirva de base para a outra. É duas extremidades, né? As extremidades. Exemplo, nós já somos puros, somos perfeitos, nós já temos o resultado pronto do que aonde nós vamos chegar e do que nós queremos ser. Nós simplesmente ainda estamos do lado oposto. Nós estamos nos encaminhando para ir para o outro lado, ao lado da oposição, ao lado da perfeição. Deixa eu só fazer uma colocação. Eu estou com o meu microfone aqui para poder falar com vocês e eu estou observando que o meu aparelho, né, no qual ele faz o registro dessa voz, que depois eu sincronizo com a voz da câmera para poder ficar um áudio melhor, ele está dando um alerta aqui de bateria. Está dando um alerta que as baterias estão encerrando-se. Então, em determinado momento desse vídeo, nós vamos ficar sem esse áudio, mas vamos ficar com o áudio da câmera. O áudio da câmera ele vai vir um pouco com ruído, mas vai ser entendível também, mas vai ficar um áudio mais profundo. Mas a gente vai ficar com esse áudio, tá? Não sei quando isso vai acontecer. Faltam 20 minutos para nós encerrarmos. Pode ser que dê para encerrar nesses 20 minutos, pode ser que não, né? Pode ser que não dê para nós encerrarmos. Mas só para trazer esse ponto para você não levar aquele baque, aquele choque quando você, no seu ouvido, perceber tudo isso. Então nós temos que entender, voltando agora, que nós temos nossas limitações, né? E existe uma perfeição, essa perfeição já é integrada, já é agora, porque quando nós estamos mensurando o espaço-tempo, nós estamos mensurando o girar, nós estamos girando o caminhar, nós temos que ter na consciência, ou tentar colocar na nossa consciência que o perfeito já está pronto. E que se o perfeito já está pronto, ele já está pronto, tá vendo? Olha a palavra, já está pronto, ele já existe. Se ele já existe, ele encontra-se aqui, despertado e agora. Ele não pode estar adormecido no sentido de não ter sido criado, porque senão Deus, o Uno, estaria
criando. E se ele está criando, ele está modificando-se, ele está transformando-se. Aí ele não seria o uno, existiria algo mais forte que ele, mais elevado que ele. E ele não, ele é o supremo, ele está acima de todas as coisas, ele está acima de tudo. Então ele não estaria criando. Mesmo o pralaya, né, você que entende muito mais da parte oculta do yoga, mesmo esse pralaya, ele pode ser um instante, mas esse instante já está pronto, esse instante existe. Na consciência divina, na consciência da profundidade, já está tudo, ele já está realizado, já está pronto. Não é algo que vem, né? Já está tudo pronto. Na consciência onibarcante de todas as coisas, tudo são estático, tudo tem de estar parado, realizado. Então, ou seja, nós já estamos realizados, prontos, né? Já está tudo pronto, tudo realizado. Né? Simplesmente é nós na posição relativa das coisas, nós dentro dessa relatividade que estamos nos encaminhando para lá. É para dar um nó mesmo, entendeu? É para deixar bem confuso dar um nó, porque é isso, é um ensinamento muito místico, um ensinamento carregado de muito misticismo, muito ocultismo dentro desse sutra de número 40, mas que vem fazer que uma mente unidirecionalizada vai conseguir pegar a chave dele, vai agarrar essa chave, é uma mente que está pronta, unidirecionalizada, e vai mergulhar, e vai querer mergulhar no recôndito do teu ser, vai querer mergulhar no recôndito íntimo, né, para buscar as respostas necessárias para essas perguntas e dúvidas que talvez possa estar surgindo agora. Vamos à leitura? Vamos à leitura desses parágrafos, e acho que a leitura de tudo isso, olha, gente, nós para falar sobre esse sutra aqui precisaria de muitos encontros, porque cada vez que a gente vai trabalhando ele, vamos falando dele, você percebe que vai abrindo outros estanques. Eu sei que você deve estar assistindo essas imagens e diz, por que ele não falou isso, por que ele não falou aquilo, por que ele poderia ter dito isso, meu Deus do céu, ele poderia ter pendido para esse lado, ele poderia ter falado mais sobre aquilo, porque aqui diz grandeza infinita. Esse sutra aqui é um sutra místico. Esse sutra aqui, ele traz uma chave do ensinamento, ou uma extinção para nós buscarmos a chave desse conhecimento inimaginável, tá? Mas vamos à leitura do que Taimni nos traz desses dois parágrafos, e a leitura do que Taimni nos traz nos dois parágrafos vai servir de base para nós falarmos um pouco mais da questão, tá? Então, sessão de número 1, Sutra de número 40, nós estamos em Samadhi Pada, e a leitura diz assim o seguinte, a transcrição, né? Deixa eu mostrar o sutra para vocês, deixa eu chegar aí e mostrar o sutra para vocês, né? É este aí. Ela está tentando isso, enquadrando, ok, né? Deixa ela agora reestabilizar de novo. É o sutra de número 40, né? Deixa eu só arrumar aqui que saiu fora de posição. Aqui é o 10, ó. Pronto. Ok, vamos lá então. Sutra de número 40. Vamos lá a leitura. Nesse sutra, Patanjali resumiu os poderes passíveis de serem adquiridos com a prática do yoga. Na verdade, segundo ele, não há limite, olha aqui, não há limite para os poderes do yogi. Isso pode parecer a um homem moderno até mesmo um exagero. E ele pode desprezá-lo com mais uma... Ele pode desprezar o sutra, né? Com mais uma ilustração de hipérboles encontradas em livros orientais, como os Puranas. Que o yoga confira alguns poderes aos seus praticantes, ele está pronto a admitir. Negar isto seria um absurdo diante dos fatos... Desculpa, gente. Negar isto seria um absurdo diante dos fatos, das experiências de grande número de pessoas inteligentes. Mas reivindicar para o yogi a onipotência é o que se afirma sem dúvida nesse sutra, parecerá absurdo exagero dos fatos. Considerada em seu sentido literal, a declaração foi feita nesse sutra parece realmente demasiadamente extensa. Mas vale lembrar que Patanjali dedicou quase uma sessão inteira ao assunto das perfeições, dos siddhis, ou poderes adquiridos através do yoga. Espera-se, portanto, que o presente sutra seja lido à luz de tudo o que está sendo dito mais tarde sobre os siddhis na sessão número 3.
A generalização nele contida é, por consequente, uma afirmativa sem base. Se analisada juntamente com a seção 3 e as observações feitas quando se tratar de 3-16, ou seja, da terceira seção, o Sutra de número 16, parecerá completamente racional e inteligível. Não tem nada de nos assustarmos aqui, não tem nada de colocar dúvidas, né, e receios em cima disso. Aqui está dizendo, né, a maestria estende-se do ato mais ínfimo até a grandeza infinita, e aqui o Taimni faz uma citação de que o Sutra fala que o yogi tem a onipotência. Então, ou seja, nós somos uma semente em desenvolvimento. Nós não somos uma semente em desenvolvimento, né? E essa semente não contém todas as coisas. Essa semente não contém o tudo. Nós não somos uma essência do tudo nessa relatividade. Nós não estamos buscando, nós não estamos evoluindo, nós não estamos partindo de um ponto e indo para o outro ponto. Nós não estamos mergulhando. Nossa consciência não está atingindo. Qual é o ponto de tudo isso? É infinito, grandeza. É infinito o ponto. E assim tem de ser, porque não pode ser nada limitado, né? Pode ser limitado o ponto que nós estamos agora, mas se nós estamos saindo do limitado, nós temos que estar do lado ilimitado. Então este é o ponto. Faça esse jogo, faça essa meditação, faça essas devidas observações e você verá. Nós estamos saindo de uma dormência e indo para o despertamento. O que esse despertamento nos confere? Esse despertamento ele nos conferirá a máxima potência, a máxima expressão e potencialidade, né? Nossa consciência está se expandindo para isso. A consciência universal, eu não estou falando a mente divina, a consciência universal, traz todas as informações, traz um todo da onde nós possamos atingir em consciência universal. Aí, posteriormente, nós vamos para a mente divina, né? A mente divina, não a consciência divina, a mente divina traz todo o projeto, tem todas as leis, tem todas as bases, todas elas dentro. Se nós conseguimos colocar nossa consciência dentro desta mente divina, nós vamos ser essa mente divina. Nós sendo essa mente divina, nós vamos estar assenhorados de todos os processos das coisas em Paktari, todos os processos das coisas no espírito dentro de Paktari. É incrível de ver tudo isso, né? Então você vê que Paktari e matéria, espírito e matéria, né? Paktari e Purusha, espírito e matéria, são duas essências dessas polaridades, né? Duas essências que trabalham juntas. Elas estão muitas vezes, até em certos momentos, parece que elas estão internas uma dentro da outra. A exemplo, o átomo, existe, jaz no átomo o espírito atômico, né? A inteligência que contém ali dentro, colocada através dessa mente divina, essa mente divina que traz todo o conhecimento, né? Que tem todo o conhecimento, toda a lei, todo o para que serve, todas as possibilidades, ela está introjetada ali dentro dela, toda a gama de possibilidades, e o que é para fazer, né? Porque nada é causal nesse mundo, né? Nada é casual, tudo é causal, né? Tudo tem uma causa, tudo tem uma lei, tudo tem um propósito, tudo tem o seu encaixe definido nas coisas. Não existe nada imperfeito, tudo é perfeito, tudo é de sua perfeição maravilhosa, né? Nós que não temos a consciência, nossa consciência está adormecida e não percebe essas coisas. Então, quando nós começamos a crescer em potência, nós começamos a evoluir em estados de potência, nós começamos a nos agregar essas coisas e mais coisas seremos agregadas, porque nós vamos estar jungindo-nos com a lei, nós vamos estar jungindo-nos com esta perfeição. E é isso que o yoga quer que você busque, né? É isso que é o caminho do yoga, buscar a perfeição. Perfeição traduz-se também nos siddhis, né? Os siddhis, as perfeições. Quando nós conseguimos atingir dentro desse grau, né? Dentro desse grau que nós nos encontramos, desse plano que nós estamos tendo atividade, desse ponto que nós temos atividade, nós estaremos talvez talvez dentro de um limite que é estabelecido para esse ponto, mas não significa que não existem outros limites, né? Porque existe uma relatividade para que se messe, né? Traga a mensuração desse limite. Então, assim,
Atente-se para isso, né? Por mais que hoje nós estejamos aqui nesse ponto e é facultado-nos a ir só até o tal ponto, não significa que não existem outros pontos para ir, porque tem que existir a relatividade dos dois pontos, tem que existir a possibilidade da experienciação. Nós vamos participar de todas as experiências, nós vamos estar envolvidos em todas elas e elas são infinitas. Nós somos infinitos. Aí, nessas tuas meditações que você vai realizar em cima de tudo que nós estamos passando para ti, aí você vai conseguir buscar, né? Você vai conseguir buscar entender para você as leis, né? Leis de reencarnação, as leis da sequência de vida, né? A lei do entrar e do sair, as leis, né? de estar experienciando em todos os corpos, o porquê de ter de existir esse processo, né? Porque esse processo existe, porque ele não existe. Existe esse processo porque existe o outro lado, a outra faceta, e nós temos que estar envolvidos nas duas lados, nós temos que estar experienciando nos dois princípios, nós temos que estar experienciando no para frente e no para trás, e se você for analisar, não é isso que acontece, não é isso que dá uma sensação que acontece com a Terra. Ela não vai para frente e depois volta para trás, ela vai para frente e depois volta para trás, mas igual a roda de um automóvel, igual a roda do carro, ela sempre está indo avançando para frente. Não parece que esta é a linha do tempo, né? Pode ver, você marca um ponto na roda do carro, ela vai para frente, para trás, 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 né? Colocando a frente para cá e atrás para cá. Não é isso que parece, mas que está sempre indo para frente. Não é assim o tempo, gente, não é assim o tempo. Nós vamos fazendo ciclos de anos, né? E voltando sempre para trás. Terminou dezembro, volta sempre para janeiro. Terminou dezembro, volta, mas o tempo não volta. Nós estamos sempre indo à frente, adiante, né? Nós temos hoje a Terra. A Terra, ela gira ao redor do Sol e ela volta para o mesmo ponto de onde ela partiu. Ela dá uma volta ao redor do Sol, mas nunca ela volta para o mesmo lugar. Ela sempre está indo para frente, para trás, mas quando para, nós estamos avançando, nós estamos evoluindo, nós estamos indo para frente, né? Nós estamos indo em um outro movimento também tridimensional, um movimento espiral dentro, né, do espaço do cosmos, dentro desse espaço de infinitas possibilidades. Então não te assuste quando fala em onipotência, porque existe sim, nós somos uma semente latente de uma potência infinita, só não estamos desenvolvidos para isso, né? Nós estamos do outro lado da faceta, e assim tem de ter, porque se existe a oni, tem que existir, né, a não onisciência, porque senão não existiria a oni, e nós dentro desse jogo, desse organograma, tem que estar em todos os locais, nós temos que estar em todas as experiências. A nossa consciência ela está agora condicionada nesse ponto, mas quando ela se abrir, ela começa a perceber, ela começa a sentir tudo isso. Aí você vai perguntar, como irei começar a tocar tudo isso? Quando começarei a estar, né, sentindo todas essas coisas? Quando eu, né, de verdade eu vou começar, né, a perceber isso dentro, porque não é ver, não é cheirar, não é sentir, não é ouvir, né, é perceber. A sua consciência começa a perceber e lhe traduz uma paz, uma segurança, uma confiança muito grande, porque é Budi que jorra isso para ti. Quando você começar a ter a unidirecionalidade. Quando você colocar-se em unidirecionalidade, né, uma unidireção, ter uma firmeza, uma estabilidade, é muito difícil conservar a unidirecionalidade nos primeiros momentos. É muito difícil chegar na unidirecionalidade nos primeiros momentos. Mas quando você conseguir, né, se alicerciar, se jungir a tudo isso e caminhar para esse sentido, caminhar para este ponto, né? Aí você vai começar a querer dar um mergulho mais profundo ainda. Você será não empurrado, não forçado, mas automaticamente você vai querer estar mergulhando, né? Fazendo este mergulho cada vez mais profundo. Porque se as respostas, olha só o jogo agora, ó, preste atenção. Se as respostas estão fora na natureza, então elas têm de estar dentro de mim também, né? Então, em vez, eu tenho dois caminhos. Eu tenho o caminho de buscar fora e eu tenho o caminho de buscar dentro. Mas eu não posso, né? Não posso parar. Eu não posso parar para
eu não posso deixar de meditar sobre isso, de perceber tudo isso, que este mundo que está agora vibrando fora de mim, na realidade ele está vibrando dentro de mim. Então, dentro de mim é o melhor caminho a se buscar. Como é que o mundo está vibrando dentro de mim? Eu estou agora, através de 5 sentidos, que são 5 antenas, eu estou conectado com o Pactre, estou fazendo leitura do ambiente onde eu estou, a minha mente está fazendo toda a leitura e está me trazendo um resultado de tudo isso para o meu íntimo, né? Para alimentando o meu espírito que está por trás da mente com todas essas informações do que os 5 sentidos estão me trazendo. As informações estão chegando limitadas e distorcidas dentro do campo de abrangência do que os 5 sentidos podem me permitir trazer até a mim nesse exato momento. As informações são completas? Não. Elas são toda a sua totalidade? Não. Elas são difusas? Elas são difusas. Elas são limitadas à incapacidade desses veículos? São. Elas são limitadas à incapacidade desse veículo e elas são limitadas, porque os meus veículos são veículos limitados. Então, todo o conhecimento do que eu acho e do que eu tenho é real? Não. O conhecimento das coisas que estão fora de mim, então, são irreais porque não trazem para mim a totalidade dos fatos que se encontram ao meu redor. Então, como eu andarei nesse mundo, aonde eu não tenho certeza de nada, aonde tudo é relativo, aonde tudo pode e pode não ser? Então eu tenho que buscar aonde é o princípio de tudo. E o princípio de tudo, a base é o Espírito. Porque o Espírito é a fonte, é aonde é colocado todo o princípio da inteligência de Deus. Toda a inteligência de Deus é depositada no Espírito, né? O Espírito é a base de tudo. Tudo que vem a ser hoje, né, no estado físico, ele tem que existir seu estado em espírito, porque o estado de espírito é onde traz todo o projeto da obra, né, onde traz todo, não somente o projeto, mas que traz toda a essência, que traz todos os resultados, que traz todas as possibilidades, que traz o todo. O todo é o todo, né, o organograma, o todo o projeto, tudo que é construído está em forma espiritual, né, está em forma abstrata. Então tudo que é concreto é o resultado do abstrato que está por trás, tá? Vai meditando sobre essas coisas e você vai conseguir entender o que é esta maestria no átomo mais profundo. Olha, deu para finalizar, né? Deu para nós fechar aqui o áudio, deu para finalizar. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam nesse nosso encontro. Nós vamos para o encontro de número 41, né? Sessão número 1, encontro de 41. Vamos começar a falar, voltar a falar sobre meditação, né? Vamos a falar sobre as partes da mente, né? A mente desdobrando, desmembrando-se. Nós vamos começar a falar sobre tudo isso. Nós vamos falar sobre Chitar, nós vamos falar sobre os movimentos da mente. Nós vamos falar de uma pessoa que conseguiu já praticamente aniquilar essa movimentação da mente. O que vai ocorrer com ele? Daí nós vamos usar o plano de fundo do Sutra de número 40, porque ele é infinito, né? E vamos pular para o 41, tá? Próximo encontro, então, estou ansioso para estar junto contigo para mais um dos nossos encontros.